Olá, graça e paz de Cristo Jesus para o seu coração. Quero lhe convidar a esse momento a participar desta meditação que tem como propósito nos ajudar a entender e até mesmo a refutar uma ideia, um pensamento que tem sido pulverizado em nossos dias, que aquelas pessoas que estão debaixo de um conjunto de regras, um conjunto de ensinamentos, de diretrizes, de estatutos, essas pessoas elas estão presas, elas estão amarradas, elas estão, por assim dizer, escravizadas. Na verdade, isso é um grande engano, é uma mentira de Satanás. Ele tem levado as pessoas a se sentirem assim, buscando atraí-las para o mundo, onde de fato e de verdade as pessoas são escravizadas. Para contrariarmos esse tipo de corrente de pensamento, eu quero lhes convidar a uma meditação que tem como título O que Sansão perdeu devido ao pecado. Antes mesmo de nós iniciarmos, quero fazer uma breve oração, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Oremos. Pai querido, nós buscamos na pessoa do Teu Filho Jesus a bênção para este momento de meditação. Conceda, Pai, aos nossos ouvidos, aos nossos entendimentos, no âmbito espiritual, a Tua bênção, o Teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Sansão decidiu ter uma vida sem limites, sem regras, uma vida sem considerar as consequências do pecado. E, por assim dizer, ele sofreu várias consequências. Foram várias as perdas que ele obteve por ter uma vida regada do pecado. Mas o que o pecado conseguiu retirar na vida de Sansão? Em primeiro lugar, antes mesmo de adentrarmos, nós precisamos relembrar o que é pecado. Segundo o dicionário de Russell Norman Champlin, em seu dicionário e enciclopédia bíblica, ele diz assim: pecado, no grego, amartia. Esse termo é derivado de uma raiz que indica erro, errar o alvo, fracassar. Trata-se do fracasso em não atingir um padrão definido ou conhecido, mas antes desviar-se do mesmo. Então, Deus estará falando nesse momento, com esta meditação, a todas as pessoas que já conheceram, já tiveram contato com a palavra de Deus, mas por um fator, por outro fator, ou estão sendo assediados em se afastar, desobedecer, ou já estão no caminho da desobediência. O que essa desobediência pode tirar de suas vidas? Em primeiro lugar, Sansão perdeu, devido ao pecado, a confiança de seus pais. Nos diz assim, Juízes capítulo 14, verso 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo? Por que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Nas Escrituras, o ato de confiar envolve dois aspectos básicos. Primeiro, confiar representa entregar-se aos cuidados de outra pessoa, ou de uma organização, ou de uma instituição. Também confiar significa deixar-se persuadir. Embora Sansão tivesse recebido toda a instrução necessária para uma vida de consagração e dedicação a Deus, ele optou em desobedecer às instruções
recebidas de seus pais, que o haviam dedicado desde o ventre da mãe e preparado ele para servir a Deus. Sansão, movido pelo pecado, ele traiu a confiança de seus pais, ignorou os seus cuidados, não quis mais ser persuadido pelos mesmos e por isso perdeu a confiança dos mesmos e nos mesmos. Em segundo lugar, Sansão perdeu, devido ao pecado, autodomínio. O dicionário bíblico Strong apresenta a força do pecado com a ação do verbo arrastar. Exelco, grego, de sua raiz grega, metaforicamente é uma atração. Como em uma caça e pesca, a presa, ela é atraída do seu esconderijo, e assim o ser humano, abandonando a segurança do autodomínio, ele é atraído pela isca do pecado. Sansão, conforme Juízes capítulo 16, verso 1, foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Ele não teve domínio. Na carta de Tiago, capítulo 1, verso 14, a linguagem da caça é transferida para expressar a sedução da meretriz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago, capítulo 1, verso 14, conforme a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. A Bíblia, ela nos revela que a tentação, ela não é provocada por Deus. Não é Deus que tenta o ser humano, mas são seus próprios instintos, quando eles não são podados, quando eles não são administrados, quando não existem mais domínio sobre eles, eles o atraem e fazem com que a pessoa ela seja tentada e, como resultado, venha a cair. Assim foi com Caim, quando ele estava intentando contra a vida de Abel. Sansão cedeu ao pecado, perdeu o controle de seus atos, deixando-se levar pelos seus desejos mais infames. Em terceiro lugar, Sansão perdeu, devido ao pecado, a sua condição de nazireu. Juízes capítulo 16, 17 nos traz a seguinte informação: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força. Me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem, conforme Almeida, revista e atualizada. O dicionário Strong define o termo nazir, que é hebraico, como alguém consagrado, dedicado ou devoto a Deus. Russell Norman Champlin, ele informa que os cabelos compridos do nazireu são um emblema de sua separação ao serviço do Senhor. Cabelos esses que eram reputados como a coroa de glória deles. Sansão cedeu ao pecado, até não ter mais motivo de honra, glória e louvor a Deus. Deixou de representar algo mais sublime, algo mais importante, para ser como uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tem a cogitação de conhecer, de entender e viver a vontade de Deus. Abriu mão do seu chamado, abriu mão da sua missão. Em quarto lugar, Sansão perdeu, devido ao pecado, a força divina. Juízes capítulo 16, verso 19, nos diz assim: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela,
E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Conforme Almeida Revista e Atualizada. O pecado tem como objetivo afastar as pessoas de Deus e, como resultado, enfraquecê-las, incapacitá-las, limitá-las à humilhação, à derrota, à tristeza e frustração. O pecado tem como resultado, como salário, a morte física e espiritual. Em quinto lugar, Sansão perdeu devido ao pecado a sua visão. Juízes capítulo 16, verso 21 nos trazem a seguinte informação. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Conforme Almeida Revista e Atualizada. O dicionário online português define o termo visão como o sentido da vista, a ação ou efeito de ver, capacidade de compreensão, assimilação e percepção visual de tudo o que está presente no mundo exterior, concebida a partir da utilização dos olhos e do cérebro. Ponto de vista, maneira de interpretar, perceber e representar situações cotidianas ou de qualquer natureza, qualquer coisa que possa ser vista e compreendida. Em Minas Gerais, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, você que nos visita nesta hora, perder a visão é, acima de tudo, perder o sentido da vida, o sentido da existência. E o pecado, ele tem esta capacidade de levar a pessoa a ter falta de direção, a falta de entendimento, a falta de compreensão. O pecado lhes rouba esta bênção, assim como Sansão perdeu a sua visão. Ele já tinha perdido a sua força, o seu poder. Agora, ele perde a sua visão. Sansão brincou com o pecado, perdeu a visão, a capacidade de ver, de compreender aquilo que estava ao seu redor. O inimigo não brinca. Quando ele se levanta contra a vida de uma pessoa, ou essa pessoa se humilha na forte e potente mão de Deus, ou ela sofre as consequências das mazelas do inimigo. Em sexto lugar, Sansão perdeu, devido ao pecado, a sua liberdade. Juízes capítulo 16, verso 21 nos diz assim: Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere, conforme Almeida Revista e Atualizada. Sansão imaginou que teria uma vida livre, longe dos ensinos e das instruções e orientações de Deus, ensinadas pelos seus pais, os desígnios que Deus lhe havia confiado. Ah, meu querido irmão, assim são muitas pessoas. Por elas terem sido instruídas a não cometerem determinados delitos, a não realizarem determinadas práticas, elas acham que estão sendo impedidas, que elas estão presas. Mas, na verdade, o que a palavra de Deus nos pede ou nos impede de fazer é para o nosso bem, é algo desnecessário para a nossa vida. O pecado tem essa capacidade, se assim podemos definir, né, por capacidade. Ele prende as pessoas, ele escraviza, ele leva as pessoas a terem uma vida medíocre, leva elas a terem uma vida deplorável, desprezível e quase que
subhumana, como Sansão teve os seus últimos dias de vida. Em sétimo e último lugar, Sansão perdeu, devido ao pecado, sua vida, o seu bem mais precioso. Conforme Juízes, capítulo 16, verso 30 diz, e disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Não existe proposta de vida segura fora da vontade de Deus. Sansão escolheu o pecado e, como consequência, perdeu não apenas a qualidade de vida, mas o seu direito de viver, quer seja entre a sua família, entre seus irmãos, entre seus familiares, entre seus amigos, concidadãos, e principalmente perdeu a oportunidade de viver para Deus e, por fim, deixou de existir. Concluindo, sempre existirão perdas substanciais quando escolhemos ter uma vida fora do padrão de Deus. Muitas pessoas estão em alguma dessas fases. Nós podemos aqui, se pudéssemos enumerar 7 fases. Perdendo algo muito importante, pois é só isso que o pecado pode fazer, tirar algo importante de nós. Não sejamos como Sansão, por ter acolhido a prática do pecado. Perdeu a sua família, a sua honra, a sua glória, o seu poder, a sua visão, a sua liberdade e, por fim, a sua vida. Lhe convido nesse momento a uma breve oração. Pai querido, estamos diante de um triste quadro, onde revelam 7 derrotas contínuas. Nós pedimos, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, onde quer que o pecado esteja nesse momento buscando reinar, que a Tua mão de poder traga, Senhor, consciência, traga saúde necessária, para que possamos, Pai, reconhecer o pecado, abandonar o pecado e ter uma vida de obediência à Tua palavra. Te agradecemos porque Teu Filho Jesus é quem pode nos resgatar, é quem pode nos perdoar, é quem pode nos impedir do pecado ter a sua ação maligna sobre as nossas vidas. Dá-nos o Teu livramento, Pai. É a oração que Te fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Não opte pelo pecado. Tenha uma vida de obediência à palavra de Deus, à instrução que Ele nos confia. Que Deus te abençoe.